Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém. Do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra esses 2 apóstolos que eu acabei de ler aqui na lista dos apóstolos, daqueles que Jesus havia escolhido. Escolhido de onde? Existiam 72 discípulos. Dos 72 discípulos, Jesus tirou 12. Esses 12 seriam justamente aqueles que, depois da morte de Jesus, quando Jesus ressuscitasse e voltasse para a casa do Pai, eles iriam ter essa grande missão de serem enviados para pregar o Evangelho a todas as nações. Se o Evangelho chegou aqui no Brasil, porque eu sou brasileiro e eu estou falando aqui para os brasileiros, se fosse em Portugal, estaria em Portugal, e assim por diante. O Evangelho chegou para todas as nações, todos os lugares do mundo, o Evangelho chegou por meio dos apóstolos. Hoje nós estamos celebrando esses 2, Simão e Judas. Primeiramente, não pense que é Judas Iscariotes. Não é o Judas Iscariotes. É um outro Judas. Tinha 2 Judas no grupo dos apóstolos. E o outro, Simão. Se sabe pouco da vida desses 2 apóstolos, porque é interessante que na vida dos apóstolos nós vemos assim, aqueles que se destacaram como um Pedro, um Tiago, um João, e assim por diante. Depois veio Paulo. E tem outros apóstolos que pregaram o Evangelho, mas fizeram tudo o que os outros fizeram, foram martirizados, como eu estou aqui de vermelho, mas que não se tem muita coisa da tradição que conte da vida deles. Esses 2 são assim. Mas eles não deixaram de cumprir a missão deles. É importante nós alicerçarmos a nossa vida nos apóstolos, nos ensinamentos que os apóstolos nos trouxeram, porque são os ensinamentos que Jesus passou para eles. Jesus passa para eles, ensina, mostra. Eles tiveram a graça de conviverem com Jesus por 3 anos. Então eles comeram, se alimentaram com Jesus, eles viram Jesus pregando, eles viram Jesus expulsando os demônios, eles viram Jesus sendo preso, sendo condenado, crucificado e aí morto, e ao 3º dia Jesus ressuscitou e depois se apresentou a eles, ficou mais 40 dias e depois Jesus subiu aos céus
E ali no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, nós vemos Jesus dizendo: ide por todo o mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazei discípulos meus. E no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então eles foram e pregaram. A nossa vida de católico, porque, meus irmãos, nós somos católicos. Por que nós somos católicos? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se espalhou por toda a redondeza, por todos os lugares. Em todo lugar do mundo, em todos os países, nós temos lá os católicos. Lá tem o padre celebrando a missa, atendendo confissões, batizando, pregando o Evangelho. Se nós formos olhar essas denominações que tem por aí, nós vamos enxergar claramente, eles não estão em todos os lugares, então eles não são católicos. Eles pregam o Evangelho pela metade, porque isso nós precisamos entender, que é pela metade. Porque quem tem o poder de ensinar é a Igreja Católica, porque os apóstolos que vieram através dos ensinamentos de Jesus, estiveram com Jesus, tiveram os seus sucessores. E os sucessores dos apóstolos são os bispos. O sucessor de Pedro é o Papa. Então, o Papa de hoje é o sucessor de Pedro. Então, houve uma sucessão e um ensinamento só. É por isso que no Evangelho, na primeira leitura, vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 2, de 19 a 22. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Nós não somos mais migrantes. Ou seja, nós estamos neste mundo, mas nós pertencemos ao céu. Nós somos cidadãos dos céus. Então nós somos agora concidadãos dos santos que estão na eternidade. E nós somos filhos da família de Deus. Aí veja agora o que é que São Paulo vai dizer. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Nós fomos integrados no edifício que tem como fundamento quem? Os apóstolos. Esse que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 até 19. Esses 12 apóstolos e os profetas que estão no Antigo Testamento. Então nós temos como fundamento os apóstolos e os profetas. Estão todos na Sagrada Escritura. Quem está fora, nós não temos como fundamento. Vocês estão entendendo? E esse fundamento dos apóstolos, que foram pregando o Evangelho e as pessoas foram sendo batizadas, os pagãos foram sendo batizados e se convertendo e sendo batizados, esse conjunto de pessoas que foram se juntando se chama igreja. É por isso que vem eclésia. Igreja quer dizer convocação. São Pedro vai dizer isso. Quem é convocação de quem? Daqueles que se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram batizados, aqueles que participam da missa, aqueles que recebem os sacramentos. Esses são os pertencentes à igreja. E aí, por isso que nós dizemos Igreja Católica, como eu acabei de ensinar. Tem como fundamento os apóstolos e os profetas e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Jesus Cristo
e os apóstolos. Aquele que crê em Jesus será salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês estão entendendo por que nós estamos comemorando hoje Simão? Os apóstolos São Simão e São Judas? Porque nós temos como fundamento esse ensinamento, os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos e essa pedra principal que é Jesus Cristo. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, com esses ensinamentos que vêm aí, que vivem dizendo que todas as religiões levam ao céu, que cada um pode viver no seu lugarzinho, não tem problema, cada um pode ficar com o seu deusinho, que não tem problema, que no final todo mundo vai se salvar. Não é assim. Tem que ter por fundamento os apóstolos, os profetas e Jesus Cristo como pedra principal. Aí veja, é nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois estrangeiros nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo como é que se constrói esse templo novo, que nós um dia iremos viver lá na eternidade, contemplando a face de Deus? O fundamento nosso são os apóstolos, os profetas, que têm como fundamento principal o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ensinar o contrário está totalmente errado. Temos como fundamento Jesus Cristo. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É muito triste quando nós encontramos autoridades da Igreja Católica reduzindo a Igreja Católica a qualquer tipo de religião. É como se a religião católica, é como se os cristãos fossem iguais aos outros. Então, se os católicos, se os cristãos são iguais aos outros, não haveria motivo de Jesus morrer na cruz. Não haveria motivo de Jesus enviar os apóstolos para pregar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Não podemos reduzir a Igreja Católica a qualquer religião, porque a Igreja Católica é a religião por excelência, porque ela tem por fundamento quem? Jesus Cristo, o fundador, e os apóstolos que pregaram o Evangelho e os profetas que no Antigo Testamento prepararam tudo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ser católico, meus irmãos. Nós somos católicos. Jesus também é católico, porque ele é o fundador da Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por esses dois apóstolos, São Simão e São Judas.